ela constrói, né, através do que a gente passa para ela. Então, nós temos que passar boas lembranças, boas memórias, né? Temos que trabalhar coisas boas, porque futuramente são essas memórias, né? São essas lembranças que ela vai ter e que ela vai se formar um cidadão, né? Em base do que ela aprendeu agora. Então, a educação infantil, ela contribui muito para a formação da criança lá na frente, e não só agora, como lá na frente também. E aí, para a criança, né? Lá na frente, ela tem as memórias de tudo que ela vivenciou. Importante, porque eu estou trabalhando, né, com crianças, elas confiam, eu tenho que passar a confiança para elas, então é gratificante, bem gratificante, a família que confia, né, então a gente tem um trabalho safe, família, né, com a criança, não só com a criança, como com a família, então é muito gratificante. Falar sobre a história, né? É importante. Nós estamos completando 15 anos, então o presente está aqui por causa do passado, né? Então, são muitas as conquistas de fato e muitos os desafios. Então, o que a gente faz com os outsiders, com aqueles que não seguem a lista? Mas era assim. Partia do pressuposto de que a criança atendida pela creche apresentava carências ocasionadas por vários tipos de privações. Privação alimentar, afetiva, social. E aí, o que a creche deveria fazer? Ações compensatórias. Eu vou ler para vocês um pedacinho do programa que vocês vão acompanhar comigo no slide, de como é que dava conta disso. Pode mudar o slide, por favor? Olha, aquele documento, Projeto Centros Infantis, a tal da programação psicopedagógica. Proporcionar um programa educacional que possibilite à criança um desenvolvimento harmonioso de suas potencialidades sociais, físicas, afetivo-emocionais, intelectuais e ainda um programa educacional do tipo compensatório, para compensar o que ela não tinha. Tendo em vista, eram muitas as omissões, precisavam ser corrigidas. Por quê? Porque culturalmente essa criança era defasada. Então tinha uma defasagem entre a idade cronológica
e o nível que ela deveria ocupar na tabela desenvolvimentista. Nesse sentido, a documentação apresenta 3 áreas a serem desenvolvidas: comunicação e expressão, integração social e a de ciências, acompanhada de uma programação minudente, contendo conteúdos a serem trabalhados, objetivos a serem atingidos e atividades a serem desenvolvidas. Importante destacar que em 1970, o município de São Paulo contava, olha que coisa, não é a ponta da unha da Dre São Miguel. O município de São Paulo contava com um único equipamento que atendia diretamente 180 crianças e 28 equipamentos conveniados que recebiam 660 crianças. Isso no ano de 1970. Alguns fatores favoreceram os debates acerca da criação e expansão das unidades. Um primeiro fator foi o processo de descentralização da secretaria, que a partir de 1976, os técnicos da secretaria passam a frequentar a comunidade local. E essa troca, esse movimento, essas conversas, elas fazem rever as políticas e práticas autoritárias e assistencialistas. E seguramente adensou as reivindicações populares, que passaram a ser incorporadas nas propostas dos técnicos. Tem um outro fator. Um segundo fator encontra-se na atuação local das mulheres dos bairros populares, para quem a necessidade por creches era urgente. Dessa forma, ao mesmo tempo em que participavam das mobilizações de luta por creche, organizavam, ainda que de modo bastante precário, creches comunitárias nos espaços que dispunham, nos amigos, na sociedade de amigos do bairro, nas igrejas, nas suas próprias casas. Muitas dessas iniciativas encontraram apoio da Secretaria de Bem-Estar Social, por meio de convênios que as subsidiassem. Um terceiro fator reside na própria experiência de trabalhar e administrar as creches comunitárias. Ao criar, administrar, enfrentar uma série de problemas cotidianos, o grupo de mães foi acumulando argumentos e construindo condições para realizar a discussão sobre as necessidades de instalações adequadas, pessoal remunerado, alimentação balanceada, enfim, a importância da Prefeitura de São Paulo criar e assumir uma rede própria, uma rede direta, administrada pelo município. Um quarto fator foi a articulação entre os vários grupos de mães dispersos pelos bairros e os grupos feministas, que passaram, após 1975, a se organizar de modo mais sistematizado e ideológico, o que favoreceu a criação do movimento de luta por creches. Por favor, muda o slide. Olha que gracinha esse documento. Esse documento e muitos outros podem ser acessados no site da Fundação Carlos Chagas. Isso aqui era um boletim organizado pelas mulheres, pelas mães. Era um papel sulfite dobrado que formava o boletim. Então, esse é lá da Zona Sul, de um lugar chamado Parque Bristo, Jardim São Savério. E panfleteavam no bairro e faziam pressão junto aos vereadores. Elas diziam o seguinte: mais uma vez a prefeitura nos enganou. Como todos estão sabendo, neste ano comemora-se o Ano Internacional da Criança e por isso toda a periferia de São Paulo está se mobilizando na luta por creches. Mesmo antes disso, isso já faz 6 anos, o pessoal do Parque Bristol e do Jardim São Savério está nessa luta. Desde o começo do ano, estamos tentando conseguir, junto à prefeitura, a creche prometida pelo atual prefeito, que disse na televisão que iria atender às necessidades das famílias trabalhadoras da periferia. Mas, ao que parece, não atendeu até o momento da publicação do boletim, né? Cabe evidenciar que, embora as condições destacadas fossem favoráveis para a criação de creches administradas e mantidas pela Prefeitura de São Paulo,
Por certo que houve um impacto da sua inserção em um órgão do bem-estar social, cuja atuação sempre esteve voltada à prestação de serviços indiretos, sobretudo por convênios mantidos com entidades sociais. Isso nos ajuda a compreender a razão pela qual o sistema de creches conveniadas é mais antigo que o das creches diretas. Sob forte pressão dos movimentos sociais, a Prefeitura de São Paulo assumiu pela primeira vez o compromisso de instalar uma rede de creches construídas e mantidas diretamente, que foram inauguradas e organizadas com participação dos grupos sociais envolvidos. Afinal de contas, esse grupo tinha know-how, esse grupo conseguiu abrir creche no fundo da igreja, na casa, na sociedade de amigos, com pouco ou quase nenhum recurso, e deu conta. Então, quando vem para a Prefeitura, para a Secretaria de Assistência Social, essas mães são convidadas a participar. Mas logo depois, isso vai sofrer um refluxo e pouco a pouco elas são substituídas pelos grupos técnicos. Respondendo às reivindicações do movimento de luta por creches, na administração do prefeito Reinaldo de Barros, do PDS, entre 1978 e 1982, foram construídos ou alugados 120 equipamentos para a rede direta, gerando um atendimento a 13.108 crianças, além da oferta de 2 indiretas e 63 conveniadas, com capacidade de atendimento a 14.402 crianças. O período de 1983 a 1985, que eu acho que já tinha gente aqui que trabalhava na creche, então sabe bem do que eu estou falando, que corresponde à gestão do Mário Covas, apresentou um expressivo desenvolvimento das creches diretas administradas pela Prefeitura e pelas indiretas, instituições privadas que recebem repasses de verba, e de creches conveniadas, tendo sido colocados em funcionamento 113 equipamentos da rede direta, 24 indiretas e 77 conveniadas. Mas nem sempre o tempo foi de calmaria ou de flores. A década de 80, ela foi palco também de muitas adversidades. Durante a gestão Jânio Quadros, entre 1986 e 1988, foi extinta a Secretaria da Família e do Bem-Estar Social, FABES, responsável pela manutenção das creches. Pode mudar o slide? Essa notícia saiu publicada no Jornal da Tarde, e conta de vocês. Essa notícia é um questionamento. Por que foi fechada a FABES, que estava funcionando satisfatoriamente? Como é que vai ser agora? As crianças podem esperar para comer até resolver se cria outra entidade, outra associação? Como é que vai fazer? Saiu publicado em 1986. E um diretor chamado Benhur Machado, da creche conveniada em Santo Amaro, uma creche denominada Carmen Lins da Conceição, declarou: nós não recebemos subsídio da Prefeitura desde o mês de novembro. E o custo para atender cada criança por mês chega a 500 mil, pois oferecemos café da manhã, almoço, lanche e jantar. Na gestão da Luísa Erundina, entre 1989 e 1992, foi aberto um processo de discussão e reflexão sobre as práticas assistenciais e educativas da rede de creches, que resultou na publicação de um documento muito interessante, chamado Política de Creches da Secretaria Municipal de Bem-Estar Social, em que se apresentava a intenção acerca da construção de uma proposta pedagógica voltada às crianças, que privilegiasse a relação entre cuidar e educar, ancorados em pressupostos socioconstrutivistas. Nessa gestão, foram realizados os primeiros concursos públicos. Tem gente aqui que é dessa época? Que entrou pelos concursos públicos dessa gestão? Temos. Oba! Então, a história de vocês aqui. Quais foram os concursos? Muitos. Os primeiros concursos para auxiliar de desenvolvimento infantil,
para pedagogo, cozinheira, auxiliar de cozinha, vigia, zelador, auxiliar de enfermagem. Foram criados 50 novos equipamentos, contabilizando agora 317 creches diretas e a capacidade de atendimento para 33.225 crianças. Mas como vida é movimento, os anos 90 foram também difíceis. A década de 90 foi palco de muitos retrocessos. As gestões de Paulo Salim Maluf, de 93 a 96, de Celso Pitta, de 97 a 2000, embora atendessem aos pressupostos previstos na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, de ofertas de vagas em creches, valorizaram prioritariamente a rede de creches indiretas e conveniadas em detrimento da rede direta, com estratégias como a transferência de 47 unidades da rede direta para a administração indireta por meio de convênios. Segundo Franco, ambas as gestões foram marcadas pela falta de funcionários, ausência de investimento para a formação dos profissionais da creche e diminuição da capacidade de atendimento. Enquanto em 1992 vocês atendiam 33 mil crianças, 33 mil. No ano 2000, 8 anos depois, vocês diminuíram o atendimento. De 33 mil, vocês passaram a atender 25 mil. Então é um tempo de retrocesso de fato. Ainda na gestão do Celso Pitta, foi publicada a portaria intersecretarial número 3, no ano de 1999, que instituiu a primeira comissão que deveria implementar o previsto no artigo 89 da LDB, que foi reiterado na deliberação do Conselho Municipal de Educação, que era o quê? Transferir as creches da assistência social para a educação. Ao longo dos anos 2000 e 2001, já na gestão da prefeita Marta Suplicy, muitas reuniões, muitos encontros para fazer essa transferência de modo sistematizado, organizado, paulatino. Eu peço para mudar o slide. Tem aqui um relato sobre esse período, que é a própria portaria. Neste percurso de transição, temos buscado envolver diferentes segmentos sociais, nas discussões sobre o processo de transição e construção do SEI. Envolver os pais, os funcionários, os sindicatos, os conselhos, as entidades sociais. Essas interlocuções têm sido realizadas através de encontros, reuniões, seminários e cursos e têm contribuído significativamente para o debate de proposições e para o fortalecimento do processo democrático. Em janeiro de 2002, os Centros de Educação Infantil já integravam, ao menos na estrutura legal, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E em 13 de fevereiro de 2002, foi promulgada a Lei nº 13.326, que definia os critérios necessários para a efetivação da integração das creches ao Sistema Municipal de Ensino. Dentre eles, a construção de equipamentos em locais de expressivo crescimento populacional, o controle da demanda, a normatização de horário, do funcionamento, da capacidade física dos equipamentos, o controle da demanda, disponibilização de vagas, enfim, planejamento para fazer o atendimento pleno da demanda municipal. E estamos nós aqui, a revisitar a história da expansão das creches e a constituição de um modelo direto de atendimento, que foi protagonizada por diferentes grupos. Ao longo desses anos, muitas foram as perguntas para os prefeitos. Onde é que estão as creches prometidas em campanha? Em qual equipamento colocaremos as nossas crianças? O que será feito para melhorar esse atendimento? Ao longo das diversas gestões, como Alerta Serrão, novos sujeitos sociais foram envolvidos, membros do Executivo, vereadores, técnicos, representantes das entidades filantrópicas, dirigentes sociais e categorias profissionais. Muda o slide, por favor. Acerca desses vários sujeitos que foram construindo
e disputando o campo, porque eles vão dizendo como é para ser, qual o melhor lugar, qual o melhor tamanho, qual a estrutura. Rosenberg, Campos e Pinto escreveram: seria ingênuo ignorar que nesse campo, como em qualquer outro, existem diferentes interesses em jogo, diferentes disputas, que é preciso identificar e considerar. Vou ler agora uma coisa que vocês conhecem de perto. Tem interesse de empreiteira, interesse de fornecedor, de empresa, do dono do prédio que aluga o prédio para vocês, dos sindicatos, das associações de funcionários, dos administradores das creches conveniadas, dos patronos das associações tradicionais, dos grupos políticos dos bairros, dos religiosos, enfim, das corporações. Ouvir, integrar, discordar e enfrentar a pressão advinda de cada um desses grupos resultou no que vocês são hoje, na política de atendimento à criança pela Prefeitura de São Paulo, nesses últimos 15 anos, que merece ser estudado com minutos. E na rede de creche 6, né? E também porque aqui eu encontro muitos amigos, muitas amigas, colegas de trabalho que estiveram comigo em outras unidades, né, que eu já trabalhei, alunas minhas que participaram de processos de formação que eu fui docente, né? Então eu me sinto em casa e feliz de estar aqui fazendo essa conversa. Tenho meia hora de manhã, eu me estendi um pouquinho, mas eu vou tentar para a gente chegar e falar das coisas pelo menos mais importantes. E para falar da minha pesquisa, que é uma pesquisa de mestrado que eu concluí em 2013 na USP Leste, primeiro eu achei melhor falar um pouco da minha trajetória na rede de creche de SEI, para depois entrar, né, e entender o que me motivou a fazer aquela pesquisa, né? Então é por aí que a gente vai, tá? Mas para começar, será que vai? A gente começa com a Adélia Prado, né, fazendo algumas, inspirando a gente para algumas questões. Então ela diz assim: era rosa, era malva, era leite. As amigas de minha mãe vaticinando: vai ser muito feliz, vai ser formosa. Eram rendas, pano branco, estrela d'alva. Beija-te a cruz no ouvido, na testa, sobre tua boca e teus olhos. O nome da Trindade te proteja. Em ponto de marca no vestidinho, navios, todos à vela. A viagem que eu faria em roda de mim. Adélia Prado. E eu escolhi esse poema porque ele traz uma coisa muito forte desse feminino, né? Dessas mulheres recebendo esse bebê, que também é uma menina, né? E toda essa questão da expectativa do que aquela menina vai ser formosa, né? É aquela profetizando que se tenham coisas boas, né? Recebam bênçãos, né? Mas que também no final a Adélia diz: olha, mas eu vou dar a viagem em torno de mim mesma. Então nós recebemos, né, todo esse cuidado que é importantíssimo para que cada um, né, se aproprie disso e vá fazer a sua viagem em torno de si mesmo. E eu acho que tudo isso tem a ver com o trabalho do SEIS, do Centro de Educação Infantil. Tá bom? Próximo. Aqui é o meu percurso, rapidamente. Eu ingressei em 91 como pedagoga de creche. Ainda bem que a professora Cláudia já fez um histórico bem interessante atrás, que na verdade eu vou contar a minha história da história que ela já abordou, né? Então eu entrei como pedagoga em SEBS. Depois eu prestei o concurso para diretora de equipamento social. De 2004 a 2007 eu trabalhei no ADI Magistério e depois eu trabalhei na Uniararas Magistério Superior, né, na formação dos profissionais da EDC. E em 2006 finalmente consegui transformar o meu cargo, tornei diretora de escola. Não fui antes porque eu era pedagoga com orientação educacional, faltava a parte de administração e eu não pude, logo na época que as creches mudaram para SMI, eu não pude fazer a complementação. Quando fiz, 2006 finalmente entrei na carreira. Próximo. Então, da minha formação eu trago, e ela também falou disso, a professora Cláudia, eu fui militante do movimento de luta por creches, na minha adolescência.
né? Lá na adolescência, porque a gente participava das comunidades, aquelas de base, na Igreja Católica, queria mudar o mundo, né? E aqui no Itaim essa questão era muito forte, né? Dessa necessidade. E isso fez o movimento crescer muito, e eu me envolvi na organização desse movimento, que se reunia lá na Igreja São João Batista, ali no Itaim, e a gente ia de época em época nas vilas, né? No Robru, no Romano, né? E cada vila ia procurando terrenos da prefeitura, e depois a gente ia lá e falava, nós queremos uma creche nesse lugar. Era assim que a gente atuava. E foi realmente um movimento muito forte, que não é à toa que nós temos tantas unidades aqui nesse bairro, por conta desse movimento e de outras coisas também, mas o movimento foi uma coisa imperativa, né? Então, a minha entrada, né, na rede vem por essa porta, né, da busca dos direitos humanos, os direitos das crianças, os direitos das mulheres. Então, foi assim que eu ingressei nesse campo. Próximo, por favor. Aí, eu entrei como pedagoga lá na creche Vereador Gino Peregrini, a que eu queria agradecer aqui, né, de público, e por todas as experiências que a gente viveu lá. Quando eu entrei lá como pedagoga, então na época todo mundo era indicado pelo vereador. O sistema de ingresso na creche era cartinha do vereador. Seja criança, seja ADI, seja diretor, todo mundo era a cartinha, né? E no governo da prefeita Luísa Erundina, ela lançou vários concursos, eu prestei de pedagoga e entrei, né? Na época era uma proposta de desconfinamento, que a Erundina ela estava muito aberta para essa questão de colocar diretrizes pedagógicas na creche, e a gente falava de desconfinamento, de tirar a criança do quadrado, da criança sair de dentro da creche, né? E por aí vai, que era coordenado por Edmir Perrotti. Quando eu cheguei, o que eu me perguntei, o que eu faço com esses bebês, né? Porque eu tinha alguma experiência de pré-escola, mas bebê era uma coisa para mim, eu tinha um filho só, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, né? E passei a pesquisar muitas coisas. Nessa pesquisa, eu cheguei a um projeto que é a aplicação da massagem Chantal em berçários, que a gente começou a conversar muito com os funcionários, a implantar isso, e foi criando um grande movimento dentro da unidade. E também a questão da implantação de brinquedotecas, que na época a Erundina, ela reciclou de área oficial e comprou muito brinquedo para as creches, tá? A próxima. Aí eu prestei o concurso de diretor de equipamento social, fui para a creche de Nazaré, também quero agradecer aqui se tiver alguém, né, presente. Foi o primeiro concurso para diretora, né, de creche, e eu fui a primeira diretora efetiva de creche de São Miguel Paulista, né. Isso teve um peso. E a gente, para assumir, a gente teve que entrar com mandado de segurança, porque ninguém queria. Não são os profissionais, que inclusive eu conhecia muitos que eu prezo muito, mas o vereador não queria perder aquele espaço dele de coordenar e de indicar a diretora. Fala galera, agora estou aqui com a Cláudia Panizolo e a senhora poderia descrever qual é a importância da educação infantil para a formação dos alunos? Boa tarde. Eu posso dizer sim. Vamos pensar que as crianças, mesmo antes de entrarem para a creche ou para a pré-escola, que é aquilo que a gente chama de educação infantil, elas já têm uma vida. Então, por exemplo, elas brincam em casa, com os pais, com os irmãos, com os amigos, elas vão à rua, elas aprendem um tantão de brincadeira, de roda cantada, de adivinhações, de pega-pega na rua. Elas vão a uma igreja, a um clube. Então, assim, elas têm uma série de interações, de socialização, que são delas mesmas. Mas esse ambiente não é o ambiente da formalidade, é um ambiente caseiro, é um ambiente doméstico. Quando elas vão à escola, e elas têm, que é a escola de educação infantil, e elas têm a oportunidade de conviver com outras crianças, de ter uma professora que faz a mediação, porque assim, vamos imaginar, uma aluna me disse outro dia, que a filha de 3 anos gosta muito de cantar as músicas do Wesley Safadão. E daí, quando ela chega na creche ou na pré-escola, o que acontece? A escola não vai desvalorizar, desqualificar a música que a criança canta, mas ela vai apresentar um mar de outras opções.
Talvez na casa ela cantasse aquela música, na escola ela aprende outras. Então eu dei um exemplo de música, mas a gente pode pensar sobre histórias, sobre museus, sobre passeios, sobre um monte de coisa que é a escola de educação infantil que vai oferecer para as crianças. Então, estar numa escola de educação infantil é um espaço rico e importante de acesso ao patrimônio histórico, cultural que nós humanos acumulamos. Ali é o lugar de ter o acesso. Ao longo da trajetória do CI, muitas conquistas foram alcançadas. E quais são os desafios que ainda precisam ser vencidos? São muitas as conquistas de fato e muitos os desafios, porque de uma escola de rede direta, criada lá nos anos 50, a hoje, o tamanho que a Secretaria de Educação tem, quer dizer, aumentou muito em quantidade e a qualidade precisa continuar acompanhando. Então, por exemplo, que desafios? Atender a demanda. Tem muita criança ainda fora da creche, fora da pré-escola, ainda que muitas estejam dentro. Um outro desafio, cuidar da formação continuada dos professores. Os professores estudam para ser professores, mas eles precisam continuar a estudar quando eles exercem o magistério. O estudo não pode parar, ele precisa sempre se atualizar, aprender mais. Um outro grande desafio é o currículo. O jeito como eu estudei há tantos anos atrás é diferente do jeito que vocês que estão me entrevistando estudam. Então, assim, o professor não pode parar. Ele tem que estar sempre estudando, conhecendo as crianças e melhorando cada vez mais a sua prática. Ok, então, muito obrigada. Olá, galera, eu sou o João Henrique da Rádio BN Imprensa Jovem. Hoje eu estou aqui com a Neide. Neide, o que você achou dessa palestra? O que ela contribuiu para a sua vida profissional? Eu gostei, estou gostando, né? Falar sobre a história, né? É importante. Nós estamos completando 15 anos, então o presente está aqui por causa do passado, né? Então é importante a história e para a gente passar para os alunos. Sueli, o que você achou dessa palestra e o que isso contribuiu para a sua vida profissional? Na verdade, contribui não muito, porque eu também faço parte dessa história. Na verdade, nós estamos celebrando a nossa vitória, que é a história do ser. E a Joyce, o que você achou dessa palestra e o que ela contribuiu para a sua vida profissional? É sempre bom, né, participar, porque enriquece o nosso currículo. E como a professora Neide falou, é para segurar, né, a legitimidade, né, da nossa história, de tudo que a gente já passou e contribuir para melhorar ainda mais. Tá, obrigada. Olá, galera. Eu sou o João Henrique da Rádio BN Imprensa Jovem. Hoje eu estou aqui com o Rabonildo, da CI Montanhas do Saber. Qual é a importância da educação infantil na formação da criança? Olha, é a base de tudo, a educação, né? Infantil. O que ocorre? É onde a criança é o berço, onde inicia-se o aprendizado da criança, né? Aí ele aprende aí para poder dar o início na sua vida, dar o início nos parâmetros curriculares na sequência do seminário dele, onde ele pode aprender e conquistar os seus objetivos, né? Começa tudo no SEI, inicia-se aí. Como é para você ser um professor de educação infantil? Olha, professor de educação é um pouco difícil. Teve um pouco de resistência, assim, mas você trabalhando, os pais, mostrando a importância do homem também dentro da creche, o homem dentro da escola, aos poucos os pais foram compreendendo e chegamos em um denominador comum. Eu estou com a Juliana, ela supervisiona algumas SEIs. Juliana, qual é a sua avaliação sobre o seminário de 15 anos da SEI? Foi uma atividade extremamente organizada e aqui nós tivemos a oportunidade de aprender muita coisa. Eu, por exemplo, aprendi muito a respeito da história dos SEIs, que é uma pesquisa que em breve será publicada. Parabéns, inclusive, à Imprensa Jovem. Obrigada.